Posso clamar? Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom saber, Senhor, que nós podemos clamar, que o Senhor nos ouve. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. Nada é em vão, tudo que nós colocamos diante da Tua presença, nós não precisamos ficar desesperados com nada, é só colocar tudo diante da presença do Senhor e confiar no poder que o Senhor tem para nos ajudar na tempestade, nas situações que estamos vivendo, porque o Senhor é o único que pode acalmar a tempestade. A Tua palavra, ela tem poder, o Senhor tem poder, e nós confiamos no Senhor, e nós adoramos e louvamos o nome do Senhor. Pai, muito obrigada. Nós cantamos esse hino tão maravilhoso, né? De saber que a gente pode clamar, mas quantas vezes a gente passa por situações tão difíceis, a gente não consegue nem clamar, né? Apenas chora, e o nosso choro o Senhor recebe. Às vezes a gente não tem palavras para colocar, a gente nem sabe como falar para o Senhor, mas Ele conhece o nosso coração e Ele recebe o nosso choro, nossa petição, tudo que nós colocamos diante dEle. Ele conhece, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. E é muito bom saber disso, porque isso traz até um descanso, né? De saber que o Senhor conhece todas as coisas. E eu queria convidar você agora, que trouxe seu dízimo, sua oferta, vir até o altar, trazendo no Senhor com alegria, com gratidão, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos tanta bondade, tanta misericórdia, fidelidade, tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, Senhor, as portas que o Senhor tem aberto. Nós podemos declarar Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que é a misericórdia, a graça do Senhor em todo o tempo na nossa vida. Pedimos a bênção do Senhor em cada um que trouxe no teu altar a oferta, o dízimo, que eles sejam abençoados
abençoados, guardados, recompensados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos tarde da bênção, nós vamos comemorar as aniversariantes do mês de julho, agosto, setembro. Então amanhã nós temos uma confraternização e você está convidada, você mulher, a estar aqui conosco, amém? Sexta nós temos culto e sábado nós não teremos culto de jovens, porque nós vamos ter um casamento aqui. Mas domingo de manhã nós teremos escola bíblica e à noite nosso culto. E durante a semana a programação é normal e no dia 12 nós vamos ter o dia da família. Então você que quer participar, você precisa dar um nome. Vai ser quilolitro, então você vai levar a carne, o refrigerante e também vai levar um acessório que nós temos a lista. Então tem mandioca, tomate, cebola, essas coisas, né? Para que a gente faça os acompanhamentos do quilolitro. Então vai ser de manhã a palavra, à tarde vai ser a dinâmica e à noite vai ter outra programação. E domingo de manhã a escola bíblica será lá na chácara, vai ser lá na Viva Espásio. Amém? Então você que gostaria de participar, você precisa dar um nome, porque vai ser sábado, dia 12. Então já está perto já, né? Tem essa semana, mais 2 semanas. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare que só Ele é digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu.
Esse amor que me escolheu e escolheu a você, igreja. Esse amor que nos acolheu. Esse amor nos ensina. Esse amor tem paciência. Esse amor é misericordioso. Esse amor é o que nós precisamos. Esse amor lança fora todo medo. Nessa noite, peça a Ele: amor da minha vida, meu Senhor, eu quero, eu preciso mais de Ti. Peça a Ele nessa noite: eu preciso. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Declare: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Te venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus Te adoram, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda esse nome, nome mais lindo, nome mais santo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. O nome de Jesus é a doçura que apacenta os nossos corações em todos os tempos e momentos da nossa vida. O nome de Jesus é a força que a nossa alma reconhece, acima de tudo e quaisquer situação. O nome de Jesus é o afago e o abraço interno que todos nós desfrutamos por conta daquela cruz. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por podermos estar em sua casa e podermos falar no teu nome, levantarmos as nossas orações e as nossas mãos diante do Senhor, levantar os nossos clamores e as nossas vozes diante do teu trono. Nós te agradecemos, nós te damos graças, porque a fidelidade do Senhor é para sempre. O Senhor é aquele que guia os nossos caminhos e dirige os nossos passos. O Senhor é aquele que nos convida aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso, que refrigera a nossa alma de tal maneira que temos aprendido a trocar jugos e livrarmos dos grilhões. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Hoje nós vamos falar de um assunto do qual a cruz é totalmente direcionada. A libertação das nossas almas, nos fazer livres, quebrar os nossos grilhões, tirar os nossos fardos. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podem assentar-se. Se você olhar bem definido para o texto e estar aberto para receber aquilo que o texto diz, Jesus inicia falando sobre um convite. Ele convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Depois, o resultado do texto, você percebe que essa carga e esse peso é por conta do jugo e dos grilhões. Sabemos que quando o ser humano peca no Éden, ele recebe então uma carga muito grande de jugo e de grilhão. Grilhões dos quais eu e você vamos viver, por mais que nós vivêssemos muito, 100 e poucos anos, nós nunca iríamos descobrir a totalidade desses grilhões e nunca iríamos ter toda a acessibilidade à libertação de cada um deles. Os nossos grilhões são nos revelados e nos mostrados no decorrer da nossa vida cristã. Conforme nós vamos vivendo aqui na terra, os nossos grilhões vão sendo revelados a cada um de nós. E então, dentro da palavra, nós temos os recursos necessários para vencermos esses grilhões. E Jesus vê o seu povo cansado e sobrecarregado por um jugo que não é o dele, por um fardo que não é um dele, pelos grilhões de Satanás. E ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados disso e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, ou seja, eu vou tirar a carga dos ombros de vocês. E ele oferece uma troca de jugo, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E você diz assim: mas espera aí, se eu estou debaixo de um jugo, porque eu nasci no pecado original, eu nasci na condenação original, que jugo é esse de Jesus Cristo, do qual ele oferece para eu trocar? Esse é o jugo que faz você andar junto com ele em direção ao Pai.
Quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele diz, sede meu companheiro. O jugo tinha 2 cabeças. O jugo falava-se de 2 ombros. Então ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, vem ser meu companheiro nessa jornada que nós vamos daqui para o céu. Por isso que ele diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando Jesus te oferece o jugo, ele quer te oferecer um aprendizado. Eu quero te ensinar a ser filho de Deus. Eu quero te ensinar a agradar a Deus. Eu quero te ensinar a ter nas suas ilhargas as marcas dos vencedores. Eu quero te mostrar o caminho que te leva daqui ao céu. E existem muitos cristãos que recusam piamente ser companheiro de Jesus em seu jugo. Ele diz, eu vim agradar ao Pai, eu vim obedecer ao Pai, eu vim fazer a vontade do Pai. E nós precisamos entender isso e colocar os nossos ombros para andarmos juntos com o Senhor Jesus. Só que Satanás não quer isso. Satanás sabe que se você aceitar o jugo do Senhor Jesus, você vai andar juntamente com Ele. Você vai ouvi-lo, você vai obedecê-lo, você vai amá-lo, você vai entendê-lo, você vai compreendê-lo e você vai caminhar em direção ao céu. E é por isso que os grilhões existem. Antes de eu falar dos grilhões, eu quero falar sobre 10 características dos grilhões, para que eu fale deste assunto e você consiga entender o que é. Primeira característica. Tudo o que te impede de viver o que Cristo comprou na cruz. Tudo o que existe dentro de você. Toda comoção, toda intenção, todo sentimento, toda emoção, toda volúpia, todo movimento que te impede de viver aquilo que Cristo comprou para você. Ou seja, se está escrito na Bíblia e você não consegue, é por causa do grilhão. Segunda característica. Tudo que tem uma ação dominante, usando os sentimentos para o convencimento. Você está muitas vezes num impasse e de repente você levanta dentro de você um sentimento bem forte para convencer você. Quem produz isso são os grilhões, porque o Espírito Santo ele não trabalha através do sentimento para a obra de convencimento. Ele trabalha através do quê? E ele convencerá. O Espírito Santo te convence através do quê? Da palavra. E Satanás te convence através do quê? Sentimentos. Então, os grilhões produzem sentimentos dominantes dos quais vão trazer o seu convencimento. Você tem razão, você tem que fazer isso mesmo, é desse jeito, é dessa maneira. Terceira característica. Tudo o que luta contra o que você sabe, dominando a sua vontade humana. Tudo o que luta contra aquilo que você sabe em Cristo, aquilo que você aprendeu em Deus, tudo que luta contra isso é parte do grilhão. O grilhão faz com que o seu emocional e a sua vontade adquira uma superação, onde o que você sabe diminui e o que você sente aumenta. Quarta característica. Tudo o que faz do prazer e da saciedade das necessidades, primeiro plano. Grilhões trabalham para colocar seu prazer e suas necessidades em primeiro plano. Tem gente que diz, então eu estou no corgo. Todos os seus grilhões, eles irão trabalhar para colocar em primeiro plano seu prazer e sua necessidade. O Espírito Santo coloca em primeiro plano a glória de Deus. Segundo plano, o reino de Deus. Terceiro plano, preservação, integridade sua. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não muda. Primeiro, o que é? A glória de Deus. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, preservação da sua alma. Os grilhões trabalham em primeiro plano para quê? Prazer, sacio de necessidade. Essa é a voz do grilhão. Vamos lá. Quinta característica. Tudo o que usa a frustração como forma de paralisia e estagnação. Os grilhões vão olhar, você vai olhar para a palavra de Deus e toda a estimativa e todo
logística e todo o plano. Você vai sentir aquele fogo do Espírito Santo dentro de você, dizendo, é isso aí, essa vida que eu tenho que viver. Você vai sentir aquele entusiasmo. De repente vai existir algo dentro de você como um balde de água fria, usando a sua frustração, ou seja, aquilo que não deu certo. Todo montante de tristeza vai usar a sua frustração para dizer, mas acho que isso não é para mim. Esses são os grilhões falando. Sexta característica. Tudo que oferece a personalidade e características levianas, com o fim de não buscar a libertação. Por exemplo, as pessoas, elas têm da parte de Deus todo um planejamento, e de repente elas começam a olhar para aquilo que Deus tem para elas, e elas começam a caracterizar na personalidade características levianas. Xingar, murmurar, brigar. O que é isso? A força do grilhão. Então o que o grilhão faz? O grilhão desperta o pior em você para que você não busque o melhor de Deus. E aí o que acontece? Você se frustra, fica triste, porque mais uma vez você murmurou, mais uma vez você xingou, mais uma vez você mentiu, mais uma vez você falou, mais uma vez você se entristeceu, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E aí aquela visão daquilo que Deus tem para você murcha e fica desaparecido. Não é interessante? É ou não é interessante? A forma que Satanás trabalha com os grilhões na alma são interessantíssimas. Às vezes nós não temos paciência e visão para enxergarmos. Bom, sétima característica. As misérias que não são assumidas e não lastimadas. Os grilhões que existem na sua alma vão tentar esconder as suas misérias, desculpando você. Dizendo assim, mas não é para menos, olha o quanto você sofreu. Levantando dentro de você um vitimismo. Olha o quanto você trabalha. Olha o quanto você trabalhou para chegar até aqui. Olha como você é uma pessoa bondosa. Então, o que os grilhões vão fazer? Eles não vão permitir que você lastime, que você chore a sua miséria. Ou seja, as áreas da sua vida que não tem Deus. Reconhecendo que você não fez, que você não falou, que você não, Senhor, me perdoe. Então, os grilhões, eles querem fazer você fugir dessa realidade em confronto com a sua miséria. Então, vamos lá. Oitava característica. Desconhecimento do eu verdadeiro por meio de uma autorrejeição. O quanto você se conhece? Você sabe? O quanto você se conhece? O quanto você se estuda? O quanto você se olha? O quanto você se vê? Não estou fazendo aqui uma apologia ao egoísmo, à individualidade. O quanto você se defende? O quanto você faz de bem para ti mesmo? O quanto você pensa nos seus acertos e nas suas falhas? O quanto? A característica oitava do grilhão faz com que você desconheça o seu eu verdadeiro, assim como fez Pedro. Não, Senhor, eu nunca vou trair. E os discípulos, a mesma coisa. Então, os grilhões fazem com que você crie o quê? Performance. Imagens idealizadas. Vou mais longe, você não só idealiza você, mas você idealiza os outros. Você começa a enxergar nos outros aquilo que você quer receber. E aí você começa a iniciar um processo de frustração, porque nem ninguém é o que você pensa, as pessoas são o que são. E o grilhão faz isso, o grilhão faz você montar imagens idealizadas próprias e dos outros. Você quer o filho que você sonhou, você quer o marido que você sonhou, você quer a esposa que você sonhou, você quer o trabalho que você sonhou. E os grilhões, eles fazem isso por quê? Porque eles trabalham com a decepção. Nona característica, viver uma vida horizontal, onde o alvo principal é o outro e não si mesmo. Você começa a viver uma vida não vertical, você e Deus. Você começa a viver uma vida horizontal. Eu tenho que fazer isso para agradar fulano, eu tenho que deixar de fazer isso para agradar ciclano, e aí falta o Beltrano ainda para eu me envolver. Você começa a viver uma vida horizontal, onde o seu alvo principal são as pessoas, e aí você se esquece de si mesmo.
Aí você se abandona, em meados aos grilhões, em meados às misérias. E a 10ª característica, foi um apanhado geral para que nós comecemos a falar da palavra. Passado, culpa e ausência de auto-perdão. Também faz parte do grilhão. Onde você não consegue deixar o passado, onde você não consegue se perdoar, onde você não consegue respirar fundo, sabe? Quem não tem auto-perdão não consegue fazer isso, ó. É sempre uma respiração curtinha, 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 curtinha. É uma forma inconsciente de você dar pouco oxigênio à sua alma. Você dá pouco oxigênio para ti mesmo, porque você não acha digno de viver tudo aquilo que Deus. E quando você começa a viver o que Deus te deu, pronto, lá vai você comprometido com pessoas aproveitadoras. Ai, Deus me deu tanto e eu tenho que dar tanto para esse, tanto para aquele outro. E você começa a administrar o que Deus te deu de uma forma totalmente culpada, inconsciente, semeando em terrenos inférteis. E vamos parar por aqui, porque senão nós continuamos a falar sobre os grilhões. Eu quero que você vá comigo em Êxodo, eu quero falar do caminho da libertação. Êxodo capítulo 1, vamos lá. Vamos falar de Moisés. Êxodo capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Vamos falar sobre os egípcios oprimindo os judeus. Vamos começar por aqui. Bom, Deus sempre planejou ter um povo, e um povo livre, um povo liberto. Uma das bênçãos mais maravilhosas, não estou comparando a salvação, obviamente, é você ser livre. A liberdade é uma das coisas que mais faz bem à sua alma. A liberdade, ela beneficia a sua alma. A liberdade não é ausência de compromisso, não é ausência de responsabilidade, é uma ausência de jugo, é uma ausência de grilhão. Você pode fazer algo para uma pessoa sem estar agrilhoado a ela. Você pode fazer algo por amor, você pode fazer algo por devoção, você pode fazer algo por responsabilidade e não por cativeiro. Mas o que Satanás faz? Satanás levanta agrilhoadores de alma, situações que aprisionam você. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 1, versículo 13 e 14, diz assim: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Ai, como a vida é dura. Você já ouviu isso? Quantas vezes você diz por dia, olha, não é fácil não. Quando você fala, não é fácil não. Os diabinhos, tudo ao redor, começam a pegar os seus pandeiros, os seus instrumentos. Música para os nossos ouvidos. Como que a vida é dura, como que é difícil, ai que calor, ai que frio, ai que chuva, ai que tempo, ai que dureza, ai que dor, ai isso, ai aquilo outro. A Bíblia diz em Eclesiastes que os ais é para os que enxuga, que gosta de eles que têm que beber para esquecer as suas dores. É tanto ai, é tanto ai, é tanto ai, sabe? Que é música para Satanás. Por quê? Porque Satanás, obviamente, vai entrar com você com dureza. Você está no mundo, você não está no céu ainda. Você não está num jardim, você ainda está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Só que Jesus disse, eu venci o mundo. E me garantiu, e te garantiu que nós venceríamos. Se nós olhássemos para as coisas desta terra com menos relevância e com as coisas do céu com mais relevância. A palavra entusiasmo significa cheios de Deus. Como você vai ter entusiasmo olhando só para as obras do diabo? Como? De que maneira? Eu quero estar informado. Você está devidamente informado sobre as coisas de Deus? Olha o que Ele tem feito. Comece a pensar, não diariamente, eu acho que para você às vezes você não tem como, mas pelo menos uma vez por semana. Comece a puxar na memória todas as obras que Ele fez na sua vida, de livramento, de libertação, de zelo, de afeto, de cuidado.
Sabe, aquilo que constrange seu coração de tal maneira que faz você entender que tem alguém por você, tem alguém que luta por você, tem alguém que batalha por você, tem alguém que trabalha. A Bíblia diz em Isaías: nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, se eu tenho um Deus, Criador dos céus e da terra, que trabalha por mim, os ais não são para mim. Está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque Ele está com você. Agora, se você permitir que a sua alma fique embriagada com as coisas desta terra, embebecida, vai existir traidores na sua vida, vão existir pessoas falsas, ingratas, vão existir maledicentes, sempre existiram. E vão continuar existindo. Sabe? Vão continuar existindo, mas o foco não são elas. O foco são os anjos que trabalham por você. O foco são as pessoas de Deus que Ele colocou ao seu lado. O foco é toda essa obra que Ele tem feito de uma forma magnífica e gigantesca. Entende? É isso, é você passar para o seu cérebro que a relevância não é a dor, não é a tristeza, não é a dureza, mas a relevância é aquilo que Cristo fez, faz e fará. Como que a sua alma vai manter fé e esperança dominada, embriagada com tudo aquilo que é de ruim que existe nesta vida? Como? E ainda para ajudar, quando Satanás vê que você é uma lata de lixo, ele sempre coloca alguém para levar um pouco de lixo para dentro de você, não é? Você pode ver, reclamando. Você nunca vê ninguém chegar perto de você dizendo: que dia glorioso, que coisa maravilhosa. Não, é só problema. Por quê? Porque você é recíproco. Porque você é recíproco. Está na hora de você começar a dar respostas como um filho de Deus, como alguém que serve a Deus nessa terra. Mas vamos olhar aquilo que Deus fez. Deus é poderoso e maravilhoso. Ele pode mudar esse dia não acabou ainda. Sabe, usar-nos como instrumentos, e Satanás estava agindo com dureza sobre os filhos de Deus e ainda continua agindo. Quando Satanás vai para cima de você, ele não vai com uma pluma, ele vai com um pedaço de madeira, uma aroeira. Ele não vai de uma maneira tranquila, da qual vai fazer cócegas em você. Não, ele vai justamente pegar no ponto crucial para quebrar sua autoimagem, denegrir sua identidade e te fazer como uma poça de água. É isso que ele faz. Eu uso poça de água para dizer que tem alguém que ainda quer limpar os pés na sua dor. Duvida? Não duvide disso. Versículo 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, 1,14, em que os obrigavam com dureza, fizeram amargar a vida. Sua vida é amarga? É amarga. Sua vida é amarga. Eu queria que você agora fizesse uma pequena lembrança. Hoje eu fiz isso. Das dores que você sentiu na vida. É claro que a gente às vezes perde alguma delas, mas tem aquelas sempre centrais, cardeais, que você lembra. Lembra das suas dores? Você lembra de cada uma delas? É impossível me lembrar das minhas dores sem pensar no livramento e enxergar nos livramentos. Consolo, presença, aconchego, carinho, cuidado, amabilidade do céu. E quando você olha para isso, você fala: meu Deus, que amor é esse? E aí a gente vai entendendo que a gente não pode viver sem esse amor. A gente vai entendendo que a gente não pode viver sem esse Deus distante dele. Por quê? Porque Satanás quer fazer da sua vida uma vida amarga. Essa é a primeira característica do grilhão: amargura, ressentimento. Capítulo 2, quando que você percebe a ação do Espírito Santo dentro da sua vida? Quando você começa a clamar por justiça. Você começa a ficar indignado com a injustiça, indignado com aquilo que você está vivendo. Quando é que o grilhão domina? O grilhão domina quando você se abaixa a ele. Isaías diz assim: quando vocês abaixaram as costas e foram pisados por aqueles que agrilhoavam. Quando você se posiciona
e tem dentro de você uma indignação por justiça, por aquilo que é de Deus, você está iniciando o caminho da libertação. Você olha e você diz assim, mas não é possível. Não é possível que eu esteja vivendo isso. Não é possível que eu esteja vivendo assim. Não pode ser dessa maneira. Como pode eu ter medo dessa pessoa? Como pode eu ter medo dessa situação? Como pode? E você começa a desenvolver dentro de você uma indignação com respeito àquilo que você está vivendo. O que aconteceu com Moisés? Moisés foi ao campo e ele viu um dos seus brigando, discutindo. E ele mata aquele egípcio que estava machucando. A Bíblia diz assim, em 2, versículo 11, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Ele viu aquilo e ele ficou indignado. O caminho da libertação começa quando você olha para aquilo que você não conseguiu, para aquilo que você não pôde, e você não se conforma. Você olha e diz assim, meu Deus, mas eu tive uma oportunidade de perdoar e não perdoei. Eu tive uma oportunidade de calar a minha boca e eu não calei. Eu tive uma oportunidade de fazer diferente e não fiz. E você fica indignado, como pode, eu recebo tanto, e eu falho numa hora tão imprescindível e tão importante. O caminho da libertação começa com a indignação dos seus atos, a indignação daquilo que você está enxergando. Você não se conforma com aquilo que existe dentro de você. Ou seja, o Espírito Santo está trabalhando, abrindo os seus olhos, para que você comece a ver, enxergar a sua imaturidade, a sua infantilidade. Você começa a enxergar, meu Deus, como eu me envolvo facilmente. Meu Deus, eu pareço um bobão. Meu Deus, meu Deus. E você começa a ficar indignado. Você diz, não é possível. Só que você não tem ainda coragem suficiente. Moisés não tinha coragem suficiente para fazer o que fez, mas fez. Ele mata o egípcio e esconde dentro da areia, debaixo da areia. Sabe, tudo que Deus quer de nós, não é que nós fiquemos robustos, fortalecidos, convictos, e totalmente gigantescos para tomarmos atitudes. Não. Deus quer que nós tomemos atitudes com medo. Deus quer que nós tomemos atitudes no meio da timidez. Deus quer que nós tomemos atitudes apavorados. Deus quer que nós tomemos atitudes em prol da nossa libertação. Qualquer estado em que você estiver, Deus quer que você tome atitude. É uma resposta que você dá ao céu por toda essa obra que Ele tem feito na minha e na sua vida. Eu não vou esperar ter uma fé gigantesca, ter um posicionamento absurdo. Eu vou fazer aquilo em nome da minha indignação espiritual, em nome da voz da minha libertação. Eu vou fazer com medo, eu vou fazer tremendo, eu vou fazer sem jeito, eu vou fazer sem perfil. Eu vou mostrar para o céu que eu estou junto com o Senhor Jesus. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Às vezes você fica esperando você ser forte, para ter uma atitude de força. Fica esperando ser ousado, para ter uma atitude ousada. Fica esperando ser espiritual, para ter uma atitude espiritual. Que tal você começar a fazer as coisas das quais Deus coloca à sua frente? Moisés olha aquilo no meio da sua indignação espiritual, aquela busca, aquela chama por libertação. Ele mata o egípcio e esconde na terra. Ele não tinha coragem suficiente, mas ele tinha força suficiente. Ele estava trabalhando, a ação da libertação estava trabalhando dentro dele. E depois não sei, Deus é quem sabe. Eu queria que você imaginasse um espelho agora diante de você, e que você olhasse para esse espelho, contemplando os seus olhos. Você vê o olhar de uma pessoa buscadora por libertação? Ou alguém simplesmente acomodado? Alguém que responde de maneira indevida? Alguém que briga, que batalha, que luta contra o ser humano? Ou alguém
que indignado contra o jugo, mesmo sem coragem, mesmo sem ousadia, mesmo sem recursos humanos, usa o recurso espiritual para fazer valer. Queria que você olhasse para a sua vida. Nós já estamos chegando quase ao fim do ano. O que mudou de janeiro até agora? Aqui estão os seus pedidos de oração. Quais deles você está trabalhando para que aconteça? O que você tem feito da sua vida e da sua história? Moisés viu, e a chama que ardia dentro dele por libertação falou mais alto do que qualquer coisa, qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer dúvida. E a Bíblia diz que ele continua saindo para visitar os seus irmãos. E no versículo 13, tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Moisés olha e diz assim: por que você fere ao teu próximo? Novamente o clamor pela injustiça. Quem daqui já foi injustiçado? Levante a mão. Sabe por que Deus permitiu que você passasse por injustiça? Para que dentro de você gerasse um mecanismo que todas as vezes que você visse uma injustiça, isso fosse forte, ardente dentro do seu coração. Não foi para você se vitimizar, não foi para você se sentir a pior pessoa do universo, ou para esconder-se como um bichinho amedrontado, não. Foi toda vez que você visse alguém injustiçado, você se posicionasse a favor do céu. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é juízo e verdade. Amém. A Bíblia diz assim: quem tem posto, versículo 14, a ti por maioral e juiz de nós, pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Presta atenção. Ele sai de Israel, ele vai para Midian, só que o chamado continua. Por quê? Porque chega lá, ele encontra algumas moças tentando tirar algo do poço, e alguns inimigos, homens, adversários, se aproveitando delas e impedindo. O que ele fez? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você quer ter libertação e ser liberto, você tem que promover liberdade. Pessoas que aprisionam as outras não serão livres. Pessoas que aprisionam outras pessoas emocionalmente, pessoas que aprisionam outras pessoas com tutelas, não serão livres. Você tem que ser alguém que seja um promotor, uma promotora de libertação. Você tem que ser alguém que, quando você olha uma injustiça, você se posicione. Se alguém disser para você: e aí, o que você acha? Eu acho isso. A palavra de Deus diz assim, diz dessa maneira. O que acontece? Quando você se abaixa para o erro, quando você se abaixa para o pecado, quando você se submete a pessoas más, você está alimentando os grilhões de outros e o próprio. Você é cristão não é porque você sabe cantar música gospel, não é porque você frequenta uma igreja. Você é cristão porque a base do trono de Deus é justiça e verdade. Entende? Você é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que gosta de verdades e que se posiciona adequadamente. Você não é uma Maria, vai com as outras, desculpam as Marias, que é só o ditado. Não é, não pode ser. Você não pode ser alguém volúvel. Você não pode alguém que se submeta à mentira, que se submeta ao engano, que se submeta à falsidade, que se submeta à inverdade. O que é errado e o que é certo. Nós precisamos entender isso.
Então, ao invés de você se ocupar com a vida dos outros, se ocupe com a sua vida. Se ocupe com a construção da sua vida. Se ocupe com a construção do seu coração, da sua alma. E a Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 2, versículo de número 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. As moças, filhas dos sacerdotes, 7 filhas dos sacerdotes de Midian. Porém, o que aconteceu? Levantou-se Moisés e defendeu-as. Você tem defendido as pessoas que você tem condições de defender? Opa, não é dessa maneira, não é desse jeito, não é assim. Hã? Agora eu vou mais longe ainda. Você tem defendido a ti mesmo? Hã? Você tem se protegido? Você tem se privado para proteger a sua alma e aquilo que o Senhor tem investido em você? Ou você tem perdido e jogado tudo fora? A libertação é algo que não existe fora de nós, ela só existe dentro de nós. A libertação é a grande obra do Espírito Santo de Deus, quebrando os nossos grilhões, nos posicionando na vida para que defendamos o quê? A nossa integridade emocional e espiritual. Ninguém é digno da sua morte prematura, do seu vitimismo, ninguém é digno disso, por mais que você ame. Vamos falar de passagem que esse amor não é amor. Êxodo 2, 23. Deus atenta para o sofrimento. Diga, Deus vê meu sofrimento. Amém? Ele vê seu sofrimento. Às vezes as pessoas dizem assim, seu sofrimento? Mas seu sofrimento não é tão... Sofrimento é sofrimento. O segundo é igual sapato, é igual DNA. É seu sofrimento. Pode ser uma coisa aparentemente pequena para mim, mas para você é grande. Deus viu o sofrimento de Israel. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê por aquilo que você é impedido. Deus vê o que o diabo tem colocado de limitação. Deus vê a pobreza da sua vida. Deus vê o quão pobre você é. Deus vê o quão fraco você é. Deus vê o seu sofrimento. Porque sofrimento, eu vou dizer uma coisa para você, não são as aflições deste mundo. Quando o apóstolo Paulo, ele encara dor, angústia, espada, perigo, morte, ele encara todos os sofrimentos. Ele diz assim, nada nos separará do amor de Cristo. Ou seja, isso aqui não é sofrimento. Sabe o que é sofrimento? Sofrimento é a sua fraqueza, é a sua limitação, são as suas dores que são maiores que as suas virtudes, são os seus fracassos que são maiores do que a sua força. Isso é o que Deus vê. Deus via, olhava para Israel, aquela nação que já tinha se formado por milhares, mas aquela nação que estava subjugada ao domínio de Faraó. A Bíblia diz em Êxodo 23, e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o Senhor subiu, e o clamor subiu a Deus por causa da servidão. Você já orou a Deus e clamou ao Senhor por causa da sua escravidão? Ou você vai falar igual os fariseus disseram para Jesus, nós não somos escravos de ninguém, nós somos servos de Abraão. Você não é grilhoado por nada? Posso? Medo, tristeza, culpa, angústia, palavras humanas, rotina, boicotado pela própria rotina. A partir de hoje eu vou orar pelo menos de manhã e à tarde, hora que vê. Lavou roupa, estendeu roupa, fez almoço, limpou a casa e não orou. Tem certeza que você não tem grilhões? Você tem certeza que você não tem grilhões? Quantos votos que já foram para o ralo? Quantos avivamentos que foram mortos? Os grilhões se incumbiram disso. De deixar os crentes numa vida de mornidão, de fracasso, de tristeza, de marasmo. Eu quero dizer uma coisa para você, cristianismo não combina com marasmo, cristianismo não combina com morosidade, cristianismo não combina com letargia. Se você está devagar, quase parando, se o teu motor está rodando 20 por hora, você está fora do cristianismo. A Bíblia diz que nós receberíamos um fogo dentro de nós, que arderia. Olha para você, você está quase morrendo. Eu não estou falando de eu olhar, não. Olha
você para você. Você está quase morrendo, desanimado. Uma hora é o calor, outra hora é o frio, outra hora é o clima, outra hora é isso, outra hora é aquilo outro. Cristianismo não combina com isso. Cristianismo combina com avivamento, com fogo, com força, com entusiasmo. Você não acha na Escritura nada que Deus diga que não tem a ver com entusiasmo. E a palavra entusiasmo significa cheios de Deus. Os grilhões, eles vão minando as suas virtudes, minando as suas forças. Hoje você está doente, amanhã você está chateado, outro dia você está com problema no trabalho, outro dia com problema na família. Só vai trocando os problemas. Agora você nasceu com problema e vai morrer com problema. E se você não assumir a sua identidade de um entusiasta, ninguém vai fazer isso por você, nem o céu vai fazer nada para que você seja um entusiasta. Se você não assumir esse posicionamento, se você não assumir essa virtude da parte de Deus, você acreditar no projeto e no propósito de Deus. Cansaço físico não é seu problema, você tem um bom colchão. Tem ou não tem? Cansaço físico não é seu problema. Seu problema é cansaço emocional, é cansaço espiritual, é esgotamento, é exaustão. São grilhões que têm aprisionado a sua alma, levando você numa situação costumeira. Entra dia e sai dia, sua vida está ficando cada vez mais chata, cada vez mais sem sentido, cada vez mais sem Deus. E onde está aquilo que Cristo disse? Pois a alegria que eu lhes der, ninguém vai poder tirar. Onde está essa alegria? Onde está esse entusiasmo? Onde está essa alegria eterna de você viver uma vida, abrir os seus olhos e dizer: graças te dou por este dia, e esse dia será maravilhoso, e você vai enfrentar esposa, marido, filhos, trabalho, situações, e o Senhor está contigo. Deus viu a aflição de Israel. Deus vê a sua aflição. O que Deus tem feito, pastora? Tentado encaminhar você para a libertação. A Bíblia diz assim: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, versículo 23 do capítulo 2, os filhos de Israel suspiraram, versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus a sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a condição. Sua condição. Você sabe o que Deus prometeu? Visto, em Gênesis 22, visto que não me negastes o teu filho, o teu único filho, eu te darei toda a terra dos heteus, cananeus, perizeus, gergazeus, toda. Você será pai de uma grande nação. Deus se lembrou da promessa que havia feito. Quando a sua oração sobe em sinceridade, quando a sua oração sobe com clamor, com devoção de coração, você faz lembrar os céus. Ah, pastora, porque Deus tem amnésia? Nada disso. A palavra lembrar é uma expressão humana que dá a entender você que o foco, a luz, ilumina a sua promessa. O céu faz lembrar a sua promessa que está enroscada, que está agrilhoada por conta dos seus grilhões. O que agrilhou a promessa são grilhões. O que impede promessa de acontecer são grilhões humanos. Não é o céu. O céu é perfeito em suas obras. O céu trabalha de uma forma digna. Mas onde está o ser humano liberto para alcançar as promessas que Deus fez? Onde estão? Onde estão os seres humanos que se dispam de toda essa carga, de toda essa culpa, de todas as 10 características, e existem muito mais, que eu expliquei inicialmente? Onde estão aqueles que dizem assim: não, isso aí é para mim, eu quero, e não é na segunda, na terça, na quarta, não são nos dias esporádicos, em todo tempo eu quero o que Deus tem para mim, eu quero o que Deus tem para a minha vida, eu quero o que Deus tem para a minha alma. Onde estão os seres humanos que têm entusiasmo pelo menos por si? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem certeza que você gosta de você? Eu não estou perguntando se você se ama, nada disso. Não sou tão ousada. Porque amar-se a si mesmo é uma coisa muito profunda. Na Bíblia você encontra poucas pessoas que conseguiram alcançar isso. Você gosta de você? Só de gostar, você já teria mais inteligência emocional, mais inteligência espiritual, mais recursos, mecanismos de preservação. Você agiria com você com mais contentamento, com mais inteligência? Você gosta de você? Será que você gosta de você? Para
desejar essa libertação, para olhar para a sua vida e dizer: Deus, tem mais do que isso. Eu não acredito que você não olhe para a sua vida, aquela rotina esmagante, chata, exausta, que cada vez mais você está diminuindo diante das suas tarefas, cada vez as suas tarefas estão aumentando mais, e você está ficando cada vez mais pequeno, cada vez mais massacrado. Eu não acredito que você olhe para a sua vida e acredite que isso é normal. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Que você olhe para a sua vida e você não tem dias felizes, você não tem alegria. Eu não estou falando de alegrias produzidas, estou falando de uma alegria que sai daqui de dentro. Que você olha para você e dizendo assim: que gostoso, eu gosto de mim. Eu não acredito nisso. Quero ir para frente. Deus atentou para a aflição. Capítulo 13, versículo de número 1, o chamado de Moisés. Deus mostra uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Nós poderíamos usar várias metáforas da sarça, mas eu quero falar sobre Israel. A nação que estava em chamas de aflição, mas que as chamas não conseguiam destruir. Cada vez que Faraó se levantava contra Israel, eles multiplicavam cada vez mais. Cada vez que Faraó levantava um projeto, eles se multiplicavam cada vez mais. Diga: eu sou assim. Uma sarça. No momento, Israel estava no meio do deserto, como aquela sarça. E Moisés era pastor de ovelhas e era muito comum atear-se algum fogo durante a noite em sarças, que eram arbustos pequenos e secos, não é verde, é seco, para aquecer as ovelhas no inverno e aquecer-se assim. Era muito comum fazer-se isso. E Moisés sabia a rapidez que o fogo queimava nas sarças. Mas aquela sarça não se consumia. Por quê? Porque era uma sarça vinda do céu? Sim ou não? Não. Era uma sarça plantada desde a pequena infância de uma maneira especial? Não. O que era especial ali, o que era? O que era especial ali? Era o fogo que deixou a terra santa e que a sarça não se definhava diante dele. Não era um fogo para definhar a sarça. Era um fogo para fazer a sarça tilintar. Traduz isso para o seu irmão. Vai, fala para ele. Fala para ele. O que muitas vezes a tribulação vem fazer na sua vida? O fogo da tribulação, eles passaram pelo fogo e o fogo não arderá neles. Passaram pelas águas e as águas não afogarão. O que faz o fogo em você? Faz você... Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Aquele fogo não era para consumir a sarça. Ela fazia todo o barulho de quem estava se queimando, mas não se consumia. Toda a tribulação que vem até mim e para você é para quebrar o meu grilhão e o seu grilhão, para fazer nos levantar um clamor diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou enxergando, eu estou vendo, Deus, eu estou vendo o que está acontecendo, olha o meu estado, olha o que eu tenho visto dentro de mim, eu tenho visto inveja, eu tenho visto cobiça, eu tenho visto, ó Deus, frustração, fraquezas, debilidades, e você começa... Aquele fogo não é para te consumir, mas é para você acordar. Então o Senhor olha para Moisés e diz assim: o lugar que você está é terra santa. Por quê? Porque Deus estava ali, porque o fogo de Deus estava ali, porque Moisés estava enxergando uma nação que estava aquecida pela tribulação, mas não era para ser consumida, era só para levantar fumaça. E Moisés olha aquela sarça queimando e faz um fumaceiro enorme. E aquele fogo
E aquela fumaça, e Deus sentindo o cheiro. Cheiro do quê? Cheiro de prostração de Israel, cheiro de adoração, cheiro de clamor, cheiro de cansaço. Sabe onde é que você tem que jogar o seu cansaço? Em Deus. Sabe onde você tem que jogar a sua exaustão? Em Deus. Por quê? Porque é o destino de tudo aquilo que vem dentro de você, para que Deus responda. Mas quando você faz o que o diabo quer, você joga no trânsito, você joga no marido, na esposa, nos filhos, no trabalho, é a música que Satanás quer. O que você recebe de volta? Angústia, amargura e destruição. Mas quando você lança para Deus, tem cheiro suave, cheiro agradável ao Senhor, sacrifício. Diga amém. E Moisés tem a primeira visão da vida dele. Uma sarça que queimava e não se consumia. Eu e você. Nenhum fogo vai nos consumir. É só para tirar de nós o mais legítimo clamor, a mais verdadeira oração e o mais profundo quebrantamento. Entende? É isso, é assim que tem que ser. E a Bíblia diz assim, que Moisés vê aquilo. Eu vou ter que terminar antes de acabar. Vou usar essa metáfora. Eu só quero falar da primeira negativa de Moisés. O porquê nós nos negamos à libertação? Simplesmente porque nós olhamos muito para o lado de fora, muito para o relacionamento com as pessoas. Uma das obras do Espírito Santo é ir quebrando essa sistemática, esse relacionamento doentio que você tem com as pessoas, onde você coloca pessoas na sua vida acima de Deus. Diga: toda pessoa que eu colocar acima de Deus na minha vida, ela vai me fazer sofrer. Toda pessoa. Seus filhos vão te fazer sofrer. Seu cônjuge vão te fazer sofrer. Deus está te pontuando, te norteando. Quando Deus chama Moisés, no capítulo 3, versículo de número 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Moisés não era o libertador é Deus. Moisés era só o agente de libertação. Eu não sou libertadora, eu sou só aquela que está junto com Jesus. Quem comigo não ajunta? Você não é o libertador, você é aquele que está junto com ele. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Qual a primeira resistência de Moisés? Falta de autoestima e de autoimagem e de identidade. Não saber quem é. A luta do Espírito Santo para você entender quem é você. Quem é você? Quem sou eu? Simplificando de uma maneira muito sucinta, somos pessoas que Deus ama. Eu não sei por que Deus me ama tanto. Eu não sei por que Ele me ama tanto. Diga isso para você. Você nunca vai descobrir por que Deus te ama tanto. E você olha e diz assim, de uma maneira afirmativa: eu não sei por que Deus me ama tanto. Não é porque você não consegue entender o amor de Deus que Ele não é real. Não é porque você não consegue entender os projetos de Deus, o interesse de Deus na sua vida que não é real. A verdade é que Deus te ama. E isso deve estar acima de tudo na sua alma, o amor dele. O amor de Deus por você deve ser aquilo que faz prostrar a sua alma, todos os assuntos dela, todas as repartições dela. O amor de Deus por você. Olhe um pouquinho para trás. Comece a enxergar um pouquinho o amor de Deus. E quando nós levantamos memoriais, fazendo a lembrança do amor dele, do afago, carinho, cuidado. Moisés não tinha noção de quem era. Moisés não sabia que era escolhido desde o ventre. Moisés não sabia que todo o plano das parteiras de protegê-lo da irmã, da mãe, era tudo projeto de Deus. Que a beleza dele não era vã. Ele nasceu um menino muito bonito. Ele não tinha noção de tudo isso. Mas tudo isso já tinha acontecido. Às vezes você não tem noção das coisas que Deus já fez por você. Das coisas que Deus cuidou para que você
não sofresse, não passasse, não fosse destruído. E a ausência dessa interpretação correta de quem somos. Sabe, não fique buscando muitas interpretações, não fique, sabe? Existem pessoas que vão para psicologia ou então para filosofia para descobrirem quem são e passam a vida inteira perguntando quem são, questionando a si mesmo. Eu só quero dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que Deus ama. Isso é suficiente para satisfazer as necessidades da sua alma. Você é alguém que Deus ama. E apenas receba este amor. Apenas desfrute deste amor. E apenas seja um companheiro de amor com Deus. Seja um companheiro de jugo com o Senhor Jesus, como eu disse inicialmente. Eu vou terminar por aqui. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu continuo a pregar essa mensagem. Não posso falar, não vou garantir para você que eu vou continuá-la, porque não sou eu que defino o que eu vou pregar. Mas se Deus me der uma outra oportunidade, eu continuo a falar sobre o caminho da libertação. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Todos nós temos grilhões a serem rompidos, grandes, médios e pequenos. O grande caminho da libertação é você reconhecer o grilhão, o próximo grilhão a ser quebrado. Qual é? Deus trabalha conosco por etapas. Ele não trabalha conosco de uma hora para outra, ou então de uma forma grotesca. Ele trabalha conosco com muito carinho, com muito afeto, com muita dedicação. E Ele já tem proposto o próximo grilhão a ser quebrado. Só que você precisa identificar esse grilhão. Como eu posso identificar o grilhão que Deus está de olho nele para ser quebrado? É aquilo que está fazendo você sofrer agora. O que está fazendo você sofrer agora é o próximo alvo de Deus. O próximo foco de Deus é o que está fazendo você sofrer agora. Por exemplo, você está sofrendo com o comportamento de uma pessoa? Então, o grilhão que você tem com essa pessoa, a atividade que você tem emocional com essa pessoa, não está agradando a Deus, não está fazendo bem à sua alma. Então, Deus quer quebrar, mostrar para você regras absolutas, regras que precisam ser ouvidas. O seu grilhão, o seu sofrimento tem a ver com aquilo que você faz, com o seu trabalho, com a sua vida cotidiana. O Senhor está te mostrando que o seu grilhão é o seu ativismo, envolvido com a avareza. É muito fácil nós enxergarmos os grilhões. É só nós observarmos o que está nos fazendo sofrer. Quem sabe o seu sofrimento tem a ver com o passado. Você não consegue livrar-se dele. Uma perda, uma frustração, uma dor. Quem sabe o diabo não deixa você esquecer. O Senhor quer quebrar esse grilhão do passado. Satanás quer convencer cada um de nós. Sabe quando existe uma cirurgia onde se coloca um instrumento de platina, sei lá o tipo de instrumento que se coloca, e aquele instrumento aquela parte do corpo, ela tem que ser aceita pelo corpo e ser coberta, ela vai ser coberta gradativamente. Então, sabe o que Satanás faz? Ele pega os seus grilhões e vai cobrindo com porções de você, para que você não identifique isso como grilhão. Para que você ache que é o seu jeito, para você achar que é o erro de outra pessoa mesmo, para você pensar que é a vida, para você pensar tantas coisas. Mas peça para o Espírito Santo desmascarar todos os ofícios de Satanás. Mostrar o medo, a avareza, a ansiedade,
a culpa, as dores, a dependência, o foco nas outras pessoas. Peça para Ele mostrar para você os grilhões que existem, aonde você é afortunado com a sua personalidade, e a sua personalidade ela te enche por dentro. Existe pouquinho de Cristo, mas de sua personalidade existe um montão. Grilhão também, onde ele se esconde atrás da sua persona. Fale para o Senhor, fale para Ele. Fala: Senhor, me desnuda, tira de mim toda a roupagem que tem escondido os grilhões. Eu quero ser livre, quero conhecer a libertação, quero ter os despojos que o inimigo tem usufruído todo esse tempo. Quero ser feliz, Deus. Eu não aceito Satanás capturar a minha alegria, capturar a minha felicidade, a minha paz. Eu não aceito o diabo capturar aquilo que o Senhor tem me dado. Senhor, nós te pedimos pela Cristiane, pelo Michele, pela Eliane, pela Zilda, pelo Rodrigo, pelo Pedro, pelo Luiz, pela Elaci, pela Isabela. Ó Deus, nós te pedimos pelo trabalho, pela vida financeira, pelos filhos, Ricardo e Vanessa. Deus, a tua mão, a mão do Senhor, a operação do teu Espírito sobre aqueles que estão agrilhoados em seus universos, pequenos universos, ó Deus. Daqueles que estão detidos por cordas do pecado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. O Espírito Santo é aquele que vê os seus grilhões um a um. E Ele está te mostrando o próximo grilhão a ser quebrado. Deixa eu te dizer, você vai se sentir inapto como Moisés. Você vai se sentir frágil, fraco diante do grilhão. As coisas vão se confundir dentro de você, os sentimentos vão se confundir. Os grilhões vão lutar até o fim para não serem rompidos. Mas escuta, o Espírito Santo, Ele vai tirar toda a confusão e vai organizar sua alma. Toda vez que um grilhão é revelado, a alma fica em pane. A alma tem medo do próprio grilhão. A alma tem medo da força do grilhão. Você se sente inapto. Parece que a sua vida virou de cabeça para baixo. Você tem medo. A insegurança começa aqui a ficar mais forte. Você começa a ficar confuso. Essa é a primeira reação quando um grilhão é mostrado. Você se sente pequeno, ínfimo, diante de tudo aquilo. Mas Ele é Deus. Ele entra na sua vida e começa a apacentar a sua alma. Fazer calar as vozes da sua alma de indignação e de toda espécie de dano. E Ele diz: eu estou no controle. Vai dar tudo certo. Todo grilhão parece gigantesco diante de nós. Parece que nós nunca vamos ficar livres dele. Porque Ele é o garoto do momento. Ele é o garoto que vai cair. Ele é o gigante que vai cair. Então confie em Deus. Porque tem alguém aí dentro com você, lutando, pelejando, batalhando. Só não se esconda, só não faça isso. Só não finja que Deus não falou com você. Só não finja que Deus não está trabalhando com você.
Diz a Ele: sim, Senhor. Eu não sei como, eu não sei quando, não sei de que jeito, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu me entrego em Tuas mãos. Eu me entrego em Tuas mãos. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero conhecer a liberdade. Eu quero conhecer a libertação. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego em Tuas mãos a minha alma, todo o agrilhoamento do meu ser. Eu te peço, me liberte. Se o Filho me libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós seremos livres. Se eu tiver coração para ouvir a verdade, eu serei livre. Então, em nome de Jesus, eu te ofereço o grilhão do momento para ser quebrado e desfeito, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos cantar uma canção. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e